Programa de hoje, a pessoa de Jesus Cristo. Por que o cristianismo é tão diferente de todas as outras religiões do mundo? Jesus, o Filho de Deus Pai e a segunda pessoa da Trindade, é a figura central da nossa mensagem evangelística. Hoje em dia, muitas vozes pregam outras crenças. Os ateus dizem que não existe Deus. O politeísmo diz que Jesus é um dentre muitos deuses. A primeira vez que visitei alguns países do Extremo Oriente, tive que aprender que, ao fazer o apelo para que recebessem a Cristo, teria que deixar bem claro para os meus ouvintes que estavam deixando todos os demais deuses e voltando-se para o único Deus vivente revelado nas Escrituras. Como embaixadores de Cristo, repetimos com determinação e com a forte convicção do apóstolo Pedro quando afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é um título que significa ungido. É a tradução grega da antiga palavra hebreia Messias, o ungido que seria enviado para salvar o seu povo. Pedro e os seus companheiros judeus, os primeiros crentes da igreja primitiva cristã, reconheceram a Jesus Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles viviam em uma época de depressão, de desespero. O Messias prometido resplandeceu como um farol nas trevas, e a sua luz nunca se esvaiu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem veio a este mundo. Hoje, quando os líderes do mundo lutam com problemas que parecem sem solução, quando nuvens de tormenta se colocam sobre a terra, esta situação escura e ameaçadora vem para destacar o brilho daquele que proclamou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, daqueles que creem nele. Ele é o Messias prometido do antigo Israel. É a esperança dos sem esperança, dos gentios perdidos, que engloba a maioria da população mundial. São africanos, asiáticos, americanos, europeus, latinos. Durante todo o meu ministério evangelístico, nunca me senti forçado a adaptar Jesus às muitas e diversas nacionalidades, culturas, tribos e grupos étnicos para quem já preguei. Creio que devemos colocar-nos no mesmo tom. Procuro adaptar as ilustrações e destacar certos ensinos que possam ajudar a um auditório em particular a compreender mais claramente o Evangelho à luz do seu meio cultural. Porém, as verdades essenciais do Evangelho nunca mudam. Todas as coisas foram criadas por Ele e Ele sustenta toda a criação. Assim sendo, a mensagem da sua graça salvadora se aplica a todos. Os fatos concernentes ao seu nascimento virginal, sua vida imaculada, sem pecado, sua morte como sacrifício em substituição, sua ressurreição e ascensão à direita do Pai e a gloriosa esperança do seu regresso não devem ser diluídas nem distorcidas de modo algum. Jesus não é somente o Cristo, é também o nosso grande Deus e Salvador. Esta é uma verdade absoluta, quase incompreensível. O próprio Deus desceu a este planeta na pessoa do seu único Filho. A encarnação e a própria divindade de Jesus são a pedra angular da fé cristã. Jesus Cristo não foi apenas um grande mestre ou um santo líder religioso. Ele era o próprio Deus em carne humana, Deus pleno e homem pleno. O próprio Jesus
frequentemente deu testemunho de não haver outro igual e com a sua natureza divina. Dizia a quem lhe contestava: antes que Abraão fosse, eu sou. João 8:58. Então, imediatamente reconheciam isto como uma clara declaração de divindade e procuravam apedrejá-lo por blasfêmia. Em outra ocasião, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Outra vez, os seus inimigos queriam apedrejá-lo porque tu, sendo homem, te fazes de Deus. Entretanto, Jesus demonstrou o poder de fazer o que só Deus pode fazer, como perdoar pecados. No episódio, o acusaram dizendo: fizeste a ti mesmo de filho de Deus. E quando lhe perguntaram se era filho de Deus, ele respondeu: vocês mesmos disseram que eu sou. Quais são as provas apresentadas por Jesus de que ele era realmente o Filho de Deus? Primeiro, a prova de sua vida perfeita. Ele pode perguntar: quem de vós me acusa de pecado? E ninguém pôde responder, porque sua vida era perfeita. Os que tramavam submetê-lo ao juízo tiveram que usar de testemunhos falsos para acusá-lo, porque ele era impecável. Ele pôde encarar toda a fúria das tentações satânicas sem cair em pecado. Foi tentado em tudo segundo nossa semelhança, mas sem pecados. Segundo, temos a prova do seu poder. Seu poder era do Deus onipotente, poder que só Deus possui. Ele tinha poder sobre as forças da natureza. Pôde acalmar as tempestades no mar da Galileia. Teve poder sobre os males e enfermidades, e ressuscitou os mortos, curou enfermidades, deu vista a cegos, fez andar a coxos. Seus milagres testemunharam que ele é Senhor de toda a natureza. Colossenses 1:16-17, porque nele foram criadas todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Terceiro, temos a prova das profecias cumpridas. Séculos antes do nascimento de Jesus, os profetas do Antigo Testamento predisseram exatamente o lugar em que ia nascer, a forma que ia morrer e ser sepultado. Detalhes inumeráveis da sua vida foram preditos pelos profetas, e as suas profecias se cumpriram cabalmente em cada caso. Foi por isso que no caminho de Emaús, Jesus disse aos discípulos perplexos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando com os livros de Moisés e seguindo por todos os profetas, passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele. Lucas 24, 25-27. Quarto, temos a prova da sua ressurreição. Lemos em Romanos 1:4. Quanto à sua santidade divina, foi a sua ressurreição que provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Os fundadores das diversas religiões não cristãs do mundo viveram, morreram e foram enterrados. Em alguns casos, ainda podemos visitar os seus túmulos. Porém, Cristo está vivo. Sua ressurreição é um fato. A sua sepultura está vazia. E esta é uma prova forte e básica da sua natureza divina e sem par como Deus em carne humana. Quinto, temos a prova em vidas transformadas. A história ilustra vividamente o que a Bíblia afirma de maneira clara. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Quem o poderá conhecer? Jeremias 17:9. Tudo que a educação e a disciplina podem fazer
é apenas suavizar o egoísmo humano. Só Cristo, o divino Filho de Deus, tem poder para mudar o coração humano. E ele o muda. Cristo pode transformar a pessoa mais corrompida, egoísta e perversa e lhe dar perdão e vida nova em Jesus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Seu poder para mudar o coração humano é mais uma prova da natureza humana de Jesus. Só o divino Salvador pode morrer como perfeito e completo sacrifício por nossos pecados. Só o divino Senhor pode dizer-nos como devemos viver. Só o ressuscitado Filho de Deus que ascendeu ao céu é digno de nossa adoração e serviço. Confessamos a Jesus Cristo como Deus, Senhor e nosso Salvador. Enquanto estava aqui na terra, foi Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo se constituiu como o centro do Evangelho, o coração das boas novas. Como seus embaixadores, devemos apresentá-lo na sua total plenitude e com total fidelidade. Caso fosse de outra maneira ou de alguma forma inferior, nos desqualificaria para este chamado santo. E como nos assegura o contexto deste versículo inspirador, nada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38. As piores tragédias, Deus pode transformar para o nosso bem e para a sua glória. E sabemos que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Porque Deus é Salvador, nos salva da pena do pecado e da morte. Porque Ele é Senhor, mediante seu Espírito Santo que nos dá poder sobre o pecado quando andamos em Jesus a cada dia. E Ele virá um dia em que nos levará para estar com Ele por toda a eternidade, longe da presença do pecado. É somente porque Jesus é Deus e porque nós o temos confessado como nosso Senhor e Salvador que Ele pode nos outorgar